Olá, tá começando o 77º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, mais uma fonte com cara de ADT, gravando na noite de domingo pra segunda-feira. Você segue no seu rolê, não é nem mais lusitano, europeu, né? Tá rolando bem aí? Rolê europeu, exatamente. Aproveitando bastante, deu pra fazer muita coisa. Foi corrido, mas tá divertido. Confesso que tô acompanhando nos seus stories com aquela pontinha de inveja boa. É um país bem bacana, Portugal. Aquela passadinha que você deu na Espanha também. Falei, que vontade de dar um outro pulinho ali. Boa. Portugal eu já tinha visitado, mas Espanha foi a primeira vez, foi bem legal. Boa. E eu quero começar o episódio agradecendo de novo a todo mundo que tá compartilhando no Wrapped. Tem tanto o Spotify Wrapped quanto também o Pocket Cast está fazendo também aquela retrospectiva, né? O pessoal mostrando o quanto escutou, não só aqui o A Fonte, mas podcasts da Gigahertz em geral. Obrigado a todo mundo que tem feito isso. Sigam compartilhando, que é sempre bacana ver não só a gente lá, né? Porque é bacana ver o resultado aqui do trabalho todo, mas também com quem que a gente divide o tempo, a atenção, a confiança de vocês. Obrigado e sigam compartilhando. Agora eu quero saber, Felipe, se no meio desse seu rolê, desde sexta-feira até hoje, você teve tempo de ver o Goldilocks, o episódio novo de For All Mankind. Eu tive tempo de ver no avião, que inclusive eu tava contando aqui antes da gravação pro Marcos, que eu fui pra Porto de avião, que é acho que menos de 300 quilômetros aqui de Lisboa. Então é um voo de 35 minutos. E aí o episódio tem 1 hora, eu vi metade do episódio na ida, metade na volta. Mas eu assisti, consegui ver tudo. O bom não, isso tem até me irritado um pouquinho. Você liga a Apple TV, você dá play no episódio. Aí é o trailer. Pula o trailer, tá bom. Nossa, aí assim, tem a recapitulação. Você fala, pula a recapitulação. Deixa eu ver o negócio que eu quero ver, né? E o incrível é que esses trailers do Apple TV Plus, eles baixam até offline agora, porque eu baixei pra assistir no avião, eu dei o play offline lá sem internet e tinha o trailer, tinha lá, pular trailer, eu fiquei, caramba, gente. É quase propaganda programática de podcast. Eu acho que a Apple pega pesado nisso aí, já estamos pagando, né? Sim, tá bem parecido com a Amazon. Exatamente, uma coisa que na Amazon sempre me incomodou e virou regra, né, Apple TV Plus, que, enfim, né? Mas uma coisa que eu queria saber, você costuma assistir ou você costuma pular o recap que eles mostram antes ali do episódio? Olha, depende, assim, geralmente nos primeiros episódios, quando vê uma temporada nova, eu assisto, mas aí depois, às vezes eu tô com pressa e eu falo, chega, tá bom, já eu lembro do que tava acontecendo. Eu tendo a pular porque assistir ao recap, eles telegrafam tudo o que vai acontecer no episódio, né? Eles, em 30 segundos, 40, sei lá, 1 minuto, relembram coisas importantes, então é óbvio que essas coisas vão acontecer no episódio, então acaba sendo um spoiler imediato ali do que vai acontecer, então tendo a pular esses recaps. Aprendi isso na época de Lost, que tinha os recaps e falava, putz, vocês entregaram o episódio inteiro, né? Nem preciso ver mais, já sei o que vai acontecer. Então eu tendo a pular essas coisas, e aí pulando o recap também, já come uns bons 3 minutos aí Exato. De tempo de episódio, né? E tem os 5 de créditos finais de internacionalização, então um episódio de 1h10 boa reduzida. Acaba ficando com uma aí. Exato. Eu não costumo pular a introdução, mas pra quem pula a introdução, especialmente de For All Mankind, que é enorme, né? Já ganha mais 2 minutos aí. Mas tirando isso, e aí? Impressões gerais sobre o episódio. Eles traduziram como Cachinhos Dourados mesmo, né? O episódio em português. Eu não vi a tradução. Acho que foi, e é o Goldilocks, que é a região não tão quente, não tão fria. No caso aqui desse episódio, tá na área certa pro o asteroide que eles descobriram de passar por Marte, eles conseguirem capturar, se forem rápidos, né? Com base no trailer, a gente já sabia que ia ter isso de perseguir asteroide para fazer a mineração, e agora estamos chegando nessa parte mesmo. E foi um episódio mais um episódio tenso, né? Porque o anterior já tinha sido um pouco tenso, e agora, então, com isso do asteroide, a gente já viu que deve rolar aí ainda mais conflitos entre Estados Unidos e União Soviética, porque tem toda a questão do presidente que atropelou a NASA, que saiu na frente falando que ia atrás do asteroide, e isso acabou ali gerando certos conflitos, mais conflitos entre Daniel e Ed Baldwin, que ela no final até fala que ele tá dispensado, né, porque ele tava escondendo lá o negócio da mão dele, que ele tá tremendo.
Então, foi mais um episódio de muita tensão. E teve um momento ali em que o Dev, a gente conhece a parte da história dele, né? Tem a mãe dele que aparece, que nunca tinha aparecido, se eu não me engano, até então. Então, isso foi outro momento curioso da série. E me pergunto quais as implicações que isso vai ter daqui pra frente. Sim. O lance da Danielle Poole com o Ed Baldwin, sim, queimaram totalmente a única ponte que eles tinham de ligação ainda, que era a missão, né? Essa parte pessoal da amizade deles já tinha ruído faz tempo, essa foi, acho que, a última. E foi uma cena, achei, poderosa, foi uma... né, os dois atuaram muito bem. Ele tá parecendo um pouquinho, quando ele faz aquela cara de bravo e ressentido, ele parece um pouquinho nos filmes da trilogia do Star Wars, os episódios 1, 2 e 3. Na verdade, o 2 e o 3, que é o Anakin, que daqui a pouco eu lembro, o Hayden Christensen, que ele fazia uma cara de mal-humorado, mas que não convence, assim. Eu acho o Ed Baldwin meio parecido. E o caminho tá sendo o mesmo, né? Ele toma más decisões de propósito por raiva. Tá vendo o Darth Vader aí do For All Mankind. Mas foi uma cena poderosa, né? Os dois ali não guardando mais nada e jogando a real, finalmente, né? Se enfrentando, né? Exatamente, né? E a Danielle Poole é interessante ver a personagem dela, que começou... Ela tinha, bem no comecinho mesmo da série, tinha ali uma outra coisa que ela era um pouco mais decisiva, mas dá pra ver agora que ela tá totalmente segura da posição dela, das decisões que ela tem que tomar, e vamos aí, doa quem doer, ela tá fazendo o trabalho dela, isso eu achei bem bacana. Outra coisa interessante, flashback, né? Eu nem lembrava que o Danny Stevens tinha ficado vivo em exílio lá, e ele não tinha aparecido na temporada, não fez a menor falta, né? Nossa, eu fiquei pensando, cadê o cara? Eu nem lembrava. Aí do nada apareceu e falei, nossa, é verdade, tinha ele, então, né? Era uma ponta solta aí que eu não lembrava que existia, mas mostrou que ele teve um fim nada bacana, depois tava todo mundo, né, racionando comida, e todo mundo deprimido ali, por conta da situação, etc. E, enfim, né, ele deu o fim não bacana ali dele, mas eu falei, nossa, é verdade, né, esse cara não tinha resolvido a história dele temporada passada, pra você ver como foi meio relevante, né, porque tinha toda aquela parte da novelinha, ele com a ex-mulher do Baldwin e tal. Essa é a parte que eu deleto rápido da memória RAM. Mas interessante, e como você comentou, a parte do Dev com a mãe dele. É impossível não fazer paralelos entre a história dele com a do Elon Musk, né? O cara decide e não avisa pra ninguém, e etc. E o Elon Musk tem toda uma treta, uma história assim, né, com o pai dele, que nunca se deram muito bem, etc. E pessoas muito mais inteligentes do que eu, que estudam esse tipo de coisa, falam, cara, tá a vida inteira não querendo ganhar aprovação, mas mostrando pro pai que ele importa, que ele é bom, que ele ficou o cara mais rico do mundo pra preencher um buraco que ele sempre teve na infância. Mas enfim, né, no caso do Dev, é a mãe dele que foi embora, então ele tem esse ressentimento todo aí. Mas de acordo com ele vai com a passagem só de ida pra Marte, deixando na mão da Aleida toda a parte, não corporativa da Helios, mas a parte mais diplomática da relação lá com o M7, né? Exatamente, né? E ela falou, não manjo nada disso, mas depois de conversar com a Kelly falou, vamos aí, cara, tô fazendo o meu, você faz o seu, vambora. E a Kelly também, né, tá com um dilema ali, porque ela quer ir pra Marte, mas ela não queria deixar o filho dela, aí por fim ela pergunta se ela pode levar o filho, tem aquela conversa justamente com o Dev no final sobre ela levar o filho, que ele nem olha pra cara dela, porque ele tá refletindo na vida, então, de novo, acho que esse negócio da vida pessoal dele vai aparecer mais vezes, que acho que não iam jogar isso do nada, né, só pra jogar, com certeza vai ter mais implicações aí, então continuamos vendo várias tensões na série, que a gente acho que tá na metade agora, né, da temporada já. Sim, esse foi o quinto, se foi o sexto, já passou da metade. Já passamos... Já perdi a conta, mas tá por ali. Tá no meio aí, então agora acho que é o clímax ali pra a gente começar a caminhar pra ver o resultado de tudo isso. A parte, assim, né, que eu já procurei, li e consumi muita coisa a respeito de não viagem espacial desse jeito de Star Trek e Star Wars, mas de verdade, né? Efeitos, da falta de gravidade de astronautas, etc. Essa parte eu quero ver como vão resolver com o menino, porque se você for para Marte, a gravidade é muito menor, quer dizer que a sua densidade óssea, enquanto você está crescendo, vai ser muito menor.
Eles falam até da oxigênio mais puro e a parte da pressurização, etc. Vai ajudar ele com os outros problemas que inventaram pra ele, pra justificar ele ir pra Marte, né? Mas aí eu falei, tá, ou eles vão achar um jeito de explicar isso aí, ou vão passar por cima da ciência e falar, cara, é só uma historinha, acredita e vambora, que senão a gente não consegue. Suspende a realidade, eles estão em Marte. Suspende a realidade e assiste o resto. Então eu fico curioso pra ver como é que eles vão ver isso aí. E uma coisa que eu achei interessante também foi o seguinte, né? Lá no comecinho, quando mostra primeiro o flashback com o Danny, ele tá contando os dias que se passaram, ele conta de 5 em 5 e não em semanas, né? Sim. Eu primeiro falei, quem conta de 5 em 5 os dias? Mas tanto faz, né? Os dias em Marte, a duração é diferente, a semana é diferente, né? É uma coisa que eles não explicam. A Daniela pergunta assim, Mora, que horas são? Nas horas de Marte, nas horas da Terra, porque é tudo diferente, né? Mas enfim, tá aí mais um episódio que eu achei nota entre um 6,5 e um 6,5 sólido, ou um 7 fraco, né? Tô esperando ver a coisa acelerar um pouco mais. A história do Milos andou só um pouquinho, né? Agora o William sabe que ele tava ali ganhando por fora. Rolou ali também uma historinha dele não com ciúme exatamente da Samantha, mas ainda assim percebendo que ele tinha algum tipo de sentimento ali, se vendo passado pra trás pelo outro funcionário lá que de propósito é babaca pra a gente gostar mais do Miles, né? Mas o William descobriu e ficou quieto, né? Botou uma isca lá, o Miles mordeu e ele falou, tá vendo, o cara tá me enganando mesmo. Então isso também deve ter repercussão, né? Com certeza isso vai ter repercussão, mas nesse episódio a história dele não andou muito, mas dá pra ver que isso também, né, dele sentindo sentimentos pela colega de trabalho dele, e ao mesmo tempo em que ele tá vendo, né, tá meio que vendo a família ali e de certa forma se reconciliando com a família, mais conflitos. Exatamente, mas vamos ver como é que isso vai seguir aí no próximo episódio, chamado Leningrad. 6º episódio. Então chegamos ao final do 5º episódio, foi a metade aí da temporada. E uma coisa que eu tava conversando com o meu irmão sobre isso, pra te encerrar aqui esse pedacinho de For All Mankind, é que a série, comparando com a primeira temporada, parece estar perdendo fôlego e um pouco do motivo de existir. Né? Porque a ideia, a premissa é super legal. Se os russos tivessem vencido a corrida espacial e feito o pouso na Lua. Bacana, sustentou a primeira temporada. A segunda, a terceira e agora a quarta estão se distanciando um pouco mais disso e tá virando, entre aspas, só uma história de ficção científica. Tem pontos positivos, pontos ruins, mas ainda assim eu acho que eu concordei com o meu irmão que tô inventando um motivo para ela continuar existindo. Eu não quero uma história que eles queiram contar com um objetivo em mente, né? A premissa sobe muito rápido. As 2 primeiras temporadas, elas tinham, acho que, um direcionamento bem claro, porque era realmente sobre a corrida espacial e a Rússia versus Estados Unidos, mas agora já realmente virou uma bagunça, porque já tem Coreia do Norte lá no espaço com ele, só que até agora também a gente tem a Coreia do Norte, ela aparece, mas a gente também não sabe direito não que não sabe, mas parece que tá ali, mas não tá servindo pra muita coisa, tanto que nem esse episódio mesmo falou lá do cara que tinha pedido pra levar a mulher dele, mas tirando isso, o impacto da Coreia do Norte ali não faz diferença nenhuma na história. Então, parece que eles estão arrastando a série mesmo, assim, inventando assuntos pra continuar, mas o propósito original da série mesmo já meio que já sumiu, né? Exato, e assim, e isso é uma coisa que eles fazem muito, que algumas séries fazem isso. Eu lembro que 24 Horas fazia muito isso, que fica requentando algumas situações, porque daqui a 5 episódios, uma delas vai acontecer alguma coisa que faz a história andar um pouquinho. Então, você tem que continuar dando motivo pro resto existir, então acontece um monte de vários nadas até dar um estalinho em alguma coisa, e isso desencadear, fazendo dar um passo à história. Tô notando um pouco disso, então, não sei. Neste momento, não é a minha temporada favorita de For All Mankind, mas tá na metade. Quem sabe, agora que acharam o asteroide, que eles já tinham dito que ia ser o mote principal aí da temporada, a coisa melhora. Quem sabe no episódio Brasil, né? Pois é. Brasil salvando mais uma vez. Muito bem, passado aqui a parte de For All Mankind, vamos começar, na verdade eu quero começar ainda falando sobre Apple TV, porque ficou disponível, na verdade, para compra e aluguel, o Killers of the Flower Moon, que é a aposta cinematográfica do ano, ou dos últimos anos aí da Apple, que é o filme baseado num livro, direção do Martin Scorsese, teve estreia e campanha e o mundo inteiro, cinema, inclusive aqui no Brasil, e agora
Não importa se você assina Apple TV Plus ou não. Se você quiser ver, você paga R$70 para comprar ou R$50 para alugar e acho que só no ano que vem vai ficar disponível como catálogo para quem assina mesmo o Apple TV Plus. Isso, são R$70 para comprar e só no que vem que vai estar disponível para streaming para quem assina o Apple TV Plus. É uma estratégia um tanto diferente, né? Porque o Apple TV Plus é um streaming, então até então a Apple sempre já lançava as coisas no streaming, aí ela vinha lançando algumas coisas no cinema, mas era aquela coisa de cinemas selecionados nos Estados Unidos só para poder concorrer lá ao Oscar e outras premiações. Mas esse foi um lançamento global que tinha aqui no Brasil mesmo, tinha várias salas de cinema, e ela tem seguido essa estratégia mais de cinema tradicional, né? Que é, primeiro lança no cinema, aí tem a janela do streaming, que é o que está acontecendo agora, porque foi lançado digital, só que é só para comprar. Para quem assina mesmo, só no que vem. Então, curioso ver eles fazerem isso, mas provavelmente, se eles fizeram, é justamente para ganhar dinheiro, porque eles sabem que é um filme que estava bem hypado, que a galera tá interessada, e aí deve ter gente disposta a comprar, né? Uhum. E provavelmente deve se tornar o padrão para esses filmes de mais destaque, né? Tem o Napoleão, que também... Tá no cinema agora, Napoleão? Eu acho que tá no cinema. Inclusive, teve uma reportagem, acho que no Fantástico, que eu vi a galera falando, mostrando sobre como que é, conversando com os diretores do filme, que inclusive, né, a gente até comentou sobre parceria da Apple com o Globoplay. Eu tenho visto que várias vezes, quando lançam esses grandes filmes, até séries, rolam umas reportagens no Fantástico, então foi bem interessante ter visto isso. É engraçado como o Fantástico às vezes atua como PR de lançamentos de cultura pop, né? Você vê artistas, né? Pessoal de música, de TV, sempre dá uma passadinha lá. Teve um lance de The Morning Show, não teve? Teve uma reportagem também especial que eles conversaram com a Jennifer Aniston lá, com a Rosetta. É curioso essa aproximação, mas tá aí. Então, o Killers of the Flower Moon tá disponível nesse esquema. A aposta é que mais filmes de destaque façam isso, porque até facilita, fica bem visto lá na parte burocrática e parte política e diplomática de Hollywood. Você ter feito essa estreia desse jeito aumenta um pouco as chances do pessoal votar quando for para eleger melhor filme, melhor roteiro, melhor direção. Então, a Apple tá jogando o jogo dela, ironicamente para fortalecer o nome da Apple TV Plus e conquistar mais assinaturas. Mas essa parte vamos deixar para lá, senão a gente fica mal-humorado, né? Exato. Agora, um último pedaço sobre a Apple TV Plus aqui que eu achei muito legal. Eu não tinha visto nem sobre a estreia de uma série chamada Constellation. Eu acho que eu vi um capacete, eu pensei For Mankind, cataloguei e Sim, passei. Parece muito. É uma outra coisa de For Mankind que tem a ver com espaço que vai estrear e não tinha me chamado a atenção. Entrei na matéria do 95 Mac para dar uma espiadinha. Aí, tirando a imagem do destaque, a segunda imagem do post, na verdade, eu olhei e falei, nossa... Jonathan Banks, também conhecido como Mike, de Breaking Bad, também de Better Call Saul. Aí não me importa sobre o que é a série, não me importa se vai ser boa ou ruim. Vou assistir só por causa dele, porque ele é um cara que eu adoro. Então uma série que vai estrear, me parece, 21 de fevereiro, tá meio longe ainda, chama Constellation. Então tá juntando Jonathan Banks e espaço, das coisas que eu adoro, né? Se for ruim, ainda assim vai ser bom. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver o post. E não tem trailer, eu acho, ainda, né? Não tem trailer, é só divulgar a sinopse da série com 2 imagens promocionais, mas baseado nessa descrição, me deixou intrigado. Uhum. Tem o James D'Arcy também, que é um cara que fez... Bom, ele fez como é que chama? Ele tá no Oppenheimer, então... Um elenco interessante. Vou deixar aqui na descrição. Terminada a parte sobre Apple TV Plus, quero fazer o seguinte, agora... O Felipe, durante o rolê, a turnê mundial que ele vem fazendo, ele foi às compras e resolveu testar ali, sentir na pele como é que era um produto que a gente já sabia que era meio polêmico, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui A Fonte. E o ano vai começar, a gente fica de olho, né? Começa a tirar planos do papel, aquela coisa toda, precisa abrir uma empresa, a Firmou vai resolver isso para você. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empreendedores também, né, profissionais liberais, pequenas e médias empresas
Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa, está com esse plano aí de tirar uma coisa do papel, vai abrir sua empresa no ano que vem, ou desenrolar uma pendência aí da sua empresa, parte PJ, ou CNPJ, etc., a Firmoo resolve. Ela vai, além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia, e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa, e a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmoo, que a gente abriu a rede em tempo recorde, sem perder tempo, sem perder dinheiro, sem atraso na parte de contabilidade, parte burocrática, o que foi um recorde para mim, pelo menos. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você poder abrir sua empresa e manter também, né? Sempre de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, a parte de tirar dúvidas também, melhor jeito de receber uma coisa, etc., para fazer certinho. E, especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e focar mesmo no que você quer fazer no dia a dia da sua empresa. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar desse perrengue que é essa parte burocrática, financeira também, da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmoo Consultoria. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta a fonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai mandar muito bem resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por literalmente todo o apoio ao Gigahertz. Valeu, Firmoo Consultoria. Felipe Espósito, você desembolsou um dinheiro não trivial para, em nome da ciência, nos livrar da necessidade de fazer a mesma coisa. Você comprou a pulseira Fine Woven para o Apple Watch, já escreveu sobre isso no 95Mac, mas para quem não leu ainda, o que você achou? Pois é, como você bem disse, eu fui às compras na minha viagem, porque brasileiro quando viaja faz o quê? Vai às compras, né? A gente não faz turismo, mombar, a gente né? faz compras. Exatamente. E aí eu fui na Apple, naquela linda Apple Store lá em Barcelona, que durante a minha passagem aqui pela Europa eu fui para Barcelona. Inclusive é uma loja bem famosa, quando a Apple inaugurou essa loja, teve um vídeo numa keynote, quando a Apple fazia esse tipo de vídeo, tem um vídeo super bonito lá da loja. Fui lá, conheci a loja e aí, né, aproveitei para comprar alguma besteirinha e pensei, vou testar essa pulseira Fine Woven, porque eu já tinha testado o case do iPhone, não gostei, ele sujava, aí eu fiquei 2 semanas com o case, devolvi para a Apple, peguei meu dinheiro de volta. Mas pensei, vou dar uma chance agora para a pulseira, porque eu até tinha visto uma galera quando a Apple começou a vender, falando, a pulseira parece que é um pouco mais resistente que a capa. Enfim, tava lá, resolvi dar essa chance. Essa pulseira aqui, ela custa 100 euros, então dá aí um pouco mais de 500 reais. No Brasil, se eu não me engano, ela custa uns 1.000, 1.200, então estamos falando de metade do preço. Ainda assim, 100 euros é bastante coisa, principalmente para uma pulseira de relógio que não é de couro. E, olha, eu não gostei muito não. Não que eu tivesse altas expectativas, já porque o nome Fine Woven já assusta, né? Depois de toda a má repercussão do material, principalmente com as capas de iPhone, já não esperava muita coisa. É uma pulseira bem bonita, eu comprei o modelo marrom, ela tem um nome que eu agora não lembro específico, mas é uma cor marrom e ela é bonita. Eu, inclusive, gostei, assim, quando eu pedi para testar ali na hora, lá na loja, eu coloquei ele junto com o relógio dourado para ver mesmo se combinava. O vendedor até trouxe todas as cores que eles tinham, aí eu falei, não, acho que essa marrom é a que mais combina com o relógio dourado de aço. E ela é bonita, é uma pulseira elegante, mas ela tem alguns problemas. Usando ela no dia a dia, o maior problema para mim tem sido que ela se solta com facilidade. Eu tenho uma pulseira similar de couro da Apple, que acho que é a Link Bracelet, se eu não me engano, que eles chamam, que é essa ela tem ímãs, né? Então a Apple tinha a versão de couro, e agora foi descontinuada, virou Fine Woven. E a minha de couro, eu tenho ela já, que eu comprei na viagem do ano passado, então já faz 1 ano que eu tenho ela e nunca tive nenhum problema. Bonitinha, fecha certinho. Agora, a Fine Woven, ela fica só abrindo, ela fica se soltando do meu pulso. Então, conforme eu vou andando, vou mexendo o braço, principalmente aqui que tá frio, eu tô usando uns casacos mais pesados e eles ficam agarrando no relógio.
ela se solta com uma certa facilidade, e isso me incomodou bastante, porque toda hora eu preciso ficar apertando a pulseira, abrindo ela, reajustando, coisa que na de couro nunca aconteceu. Então isso já me deixou bastante incomodado, e olhando assim bem de perto, eu vejo que os detalhes da pulseira, principalmente ali na dobra do relógio, ela não dobra tão bem quanto a pulseira de couro. Então, o problema para mim é a Apple ter, como a gente já comentou isso, ter substituído o couro por um material que ele é inferior do que o couro. Tem toda a questão do meio ambiente, legal, parabéns, a Apple tá cuidando do meio ambiente, mas a Fine Woven, ela não tem uma construção legal, é um material que parece ser muito frágil. Eu estou usando há poucos dias para falar se a pulseira é suja ou não, isso só vou descobrir daqui a um tempo. Mas é mais frágil do que o couro, não é tão premium quanto o couro, só que a Apple continua cobrando o mesmo preço que ela cobrava pelas pulseiras de couro. E eu acho que essa é a maior questão dos acessórios Fine Woven para mim, é eles custarem a mesma coisa que os de couro custavam, porque eles não têm a mesma qualidade que os acessórios de couro tinham. Definitivamente. É um follow-up em tempo real, 2 na verdade. Aquela pulseira que tinha o imã, etc., era Milanese Loop. A Link Bracelet era aquela que tem os elos grandes, não é isso? Ou era dessa mesmo que você estava falando? Não, que ela tem tipo uns gominhos. Ah, tá. Entendi. Que eu não lembro agora o nome. Porque a Milanese é aquela tradicional zona que existe já há muito tempo. É uma trama mesmo de ferro, né? Que se puxava e o imã fechava. Que eu também assim, tenho a Milanese. E aí tinha essa aqui de couro que eram com uns gominhos, né? Que eles são revestidos em couro, mas ela por dentro tem imã. E aí a Apple substituiu justamente essa pela pulseira Fine Woven. Saquei. E o outro follow-up em tempo real é cor cinza castanho, que a Apple chama em português. Essa, a pulseira marrom aí que você comprou. Durante o seu passeio aí, você tem visto tanto capinha quanto Fine Woven? É uma coisa que as pessoas estão comprando, usando? Não? Como é que é? Que aqui no Brasil é tudo muito caro, então a gente tem menos chance de ver, né? Mas e por aí? Na rua eu vi algumas pessoas usando cases Fine Woven, uma outra pessoa olhava assim e eu via, é bem óbvio que é bem nítido que a pessoa está usando uma case Fine Woven. Pulseira não reparei muito. Agora, uma coisa que eu reparei, que tem matéria disso que a gente até cobriu já há algum tempo atrás lá no 95Mac, e que eu falo disso no post, é que quando eu fui nas lojas de eletrônico, por exemplo, na Fnac ou nessas outras lojas terceirizadas, né, em lojas de varejo, nenhuma delas tem Fine Woven na loja. É só silicone. E tem uma matéria já, acho que do mês passado, já faz algum tempo, que falava que as lojas pararam de reabastecer os estoques de acessórios Fine Woven, porque justamente a galera estava comprando e devolvendo, e as lojas não queriam lidar com isso, então elas pararam de pedir estoque de Fine Woven para a Apple. Então, isso eu pude notar aqui, porque realmente eu fui na Fnac, fui em outras lojas, e você só acha as versões de silicone ou estoque, por exemplo, de pulseira, estoque das pulseiras de couro que sobraram. Eu fico pensando agora a situação da Apple, né? Porque eles tocaram muito o bumbo do fim do couro, etc. Falaram muito sobre... Assim, eles podem muito bem acabar com a Fine Woven e nunca mais falar a respeito disso, mas voltar atrás em couro, é óbvio que eles não vão fazer. Então, me parece que a solução é, no ano que vem, apresentar um couro sintético, falar com tudo... as pessoas sempre gostaram muito do couro, a gente tem nosso compromisso, então a gente tem aqui um material que tem... mesma coisa, é luxuoso e bonito e... suave, etc., mas sem danificarem a natureza. Mas couro sintético geralmente é plástico, né? Então, que é outra coisa que ela tá tirando. Então, é uma situação complicada. Por isso que tem esse material para fazer essa pulseira, né? Mas se essa não emplacar como parece que não emplacou, ela vai ter que fazer... Vai ter não, né? Porque não é exatamente isso que vai fazer ela ir à falência. Mas ainda assim, oferecer uma coisa dela mesmo, oficial, que seja luxuosa e bonita. Ou eles já têm um material novo engatilhado para isso, ou... sei lá, insistir em Fine Woven acho difícil que eles façam. Então, eu não invejo a posição de quem está ali tendo que resolver esse problema correndo, entre muitas aspas, porque é o tipo de coisa que 1 ano ou 6 meses, que seja, é pouco para engatilhar e fazer, estudar e fechar o projeto e produzir, etc. Então, situaçãozinha é essa. Pode ser que o Fine Woven seja descontinuado numa sexta-feira à noite, como a Apple faz de vez em quando,
Mas acredito que eles vão levar isso aí pelo menos até o ano que vem, até o lançamento do próximo iPhone. Também duvido que eles voltem pro couro. Até isso de criar, né, uma versão de couro sintético, acho meio difícil. Mas é um acessório, são acessórios meio complicados mesmo. Inclusive, você vai na Apple, você vê que as cases lá de demonstrações já estão todas arranhadas, sujas. Claro, Sim. de novo, tá lá pro povo botar a mão e ver, então com certeza o pessoal vai passar a unha, mas não causa uma impressão legal você chegar lá e ver aquele monte de case de demonstração toda destruída, né? Então, Definitivamente. realmente acho que não tem, a galera tá meio assustada assim com o Fine Woven. Eu acho difícil descontinuar sem ter uma alternativa para colocar no lugar, mas o prazo para isso acontecer é meio curto também, né? Então, fica aí. Daqui a um ano vamos ver o que a gente está falando sobre isso, se a substituta da Fine Woven é melhor, é pior, é igual, ou se ela segue, o que, apesar de ser improvável, é possível. Não duvido. Agora, isso toca um pouquinho também no próximo assunto aqui, que é o seguinte, né? Nesses últimos dias apareceram algumas notícias sobre pessoas importantes lá da Apple que pediram as contas, estão indo ou para outros desafios, ou passar mais tempo com a família, ou não falaram nada, só estão indo embora mesmo. E uma das pessoas que está indo embora sempre foi muito importante, aí nos últimos anos foi muito importante para a parte de design, né? Trabalhou tanto na parte de design do iPhone quanto do Apple Watch também, e ele estava sob o John Turnus, que basicamente, não é que ele substitui. Tá uma zona a parte de design da Apple, porque não tem ninguém liderando o design da Apple, né? Não, por mistério, muita gente está saindo. Uma coisa que eu escrevi até no Mac Magazine faz um tempo, o design da Apple está morto, é justamente sobre isso que eu estou falando. Então, o Tang Tan, que ele tinha o título de vice-presidente de design de produtos na Apple, vai deixar em fevereiro, e isso até fez ali uma reformulação na parte de estrutural ali, de quem responde para quem, etc. Tem o Richard Dean, vai ali ficar mais proeminente ali na organização da Apple, mas não consigo ver isso como um bom sinal. A gente viu desde a saída do Johnny Ive, depois a saída da Evans Henke, né? E aí agora o Tang Tan também. E quem está liderando essas equipes todas é o pessoal ou de hardware ou direto lá com o Jeff Williams, que é o cara de operações, quer dizer, a parte criativa mesmo da Apple está ficando cada vez mais para trás, e isso, com uma pessoa que adora design, me preocupa deveras, porque foi isso que voltou a colocar a Apple no mapa, né? Exatamente, porque a Apple era uma empresa conhecida pelo design, por ter um design super diferenciado e por muitas vezes priorizar o design ao invés de outras áreas, outros aspectos, o design vir primeiro. Às vezes isso era bom, às vezes nem tanto, né? A gente viu o caso dos MacBooks que ficaram tão finos que, na época do Intel, que ficaram inutilizáveis de esquentarem, mas era uma empresa reconhecida pelo design. E hoje a gente teve o Johnny Ive que saiu, que foi, né, causou ali um rebuliço, um impacto grande. E aí depois Evans Henke, e a gente tá falando de grandes nomes, porque com certeza tem outros, a gente até sabe, tem outras pessoas do departamento de design que não tinham cargos tão importantes assim, mas também foram saindo ali junto com o Johnny Ive. E agora outro nome importante que deixou a empresa, e a gente vê que, né, isso está se refletindo nos produtos que não dá para negar que, apesar de, né, teve a mudança aí do material, né, que agora o iPhone mesmo é de titânio, mas essencialmente é o mesmo design do ano passado, que era o mesmo design do ano anterior, que era o mesmo do ano anterior, e assim a coisa vai indo. Então, parece realmente tá bem óbvio que essa liderança do time de design depender de time de engenharia ou do time de operações tem esse impacto, justamente que, se a gente pensar, né, na estratégia deles, provavelmente tem alguém falando, não vamos gastar com mudar todo o design não, porque tá vendendo assim, é mais barato, né, não vai ter que mexer tanto no processo de fabricação. E é uma pena, né, porque daí quem perde é a gente. Assim, não vamos mexer porque tá funcionando, receita para vai funcionar até não funcionar. E quando parar de funcionar, você vai ter um plano B, né? Exato. Não sei se é exatamente. E também teve essa saída, e também uma outra pessoa que saiu que é super importante, que esteve envolvido em vários projetos desde a tela multitouch, que a gente se esquece, mas isso quando apareceu no iPhone foi uma surpresa, uma revolução, porque não tinha o lance de você
ter mais de um reconhecimento ao mesmo tempo de um input de 1, 2, 3 dedos, 4, 5, de você usar isso para girar a coisa na tela. Não tinha. Tinha aquelas telas terríveis que tinha que encostar 60 vezes com força e até distorcer o que estava ali no display para você poder interagir, né, que era o lance, as telas capacitivas e as telas resistivas. Então eram telas resistivas, aí virou a capacitiva. Então é um cara que não só isso, mas mexeu também, foi importantíssimo no Touch ID, né? Então projetos bem relevantes. O Steve Hotelin, ele estava respondendo ao Johnny Srouji, que é o cara que lidera a parte de processadores lá dentro da Apple. Então, não é que o cara era designer, mas ainda assim era engenharia de hardware. E agora estava respondendo o cara de processadores. E uma das fontes lá que comentaram isso com a Bloomberg falaram que o Hotelin era um dos caras, tirando a parte ali de chips, era uma das mentes mais criativas, importantes ali, que estava, né, promovendo inovação lá dentro, etc. Então é mais, na verdade, a menos, né, menos uma pessoa que, enfim, tinha essa veia criativa e de olhar para frente, e não só para as planilhas e ver como é que faz para a barra certa apontar mais para cima. É muito complicado porque todas essas pessoas que, enfim, estavam lá na Apple desde muito tempo são pessoas velhas e não dá pra gente contar que elas iam ficar lá pra sempre até o fim da vida delas. Então, de certa forma, acho natural ter essas pessoas saindo, mas parece que tá acontecendo meio que tudo de uma vez, né? Porque a gente tá vendo vários executivos, pessoas importantes, deixando a empresa um atrás do outro. Então fica aquele questionamento, né? Será que é só uma coincidência da vida, que tá todo mundo ficando cansado por cansaço de vida, ou tá todo mundo cansado da Apple, né? Fica aí o questionamento. E é uma coisa que eu sempre comento, que não é um grande insight, todo mundo fala isso, mas eu sempre penso nisso, né? O que é mais empolgante para uma mente criativa? Fazer um milionésimo iPhone ou uma coisa nova? A gente falou sobre isso com toda a conversa do Nothing, né? E se o lance da Apple, sem as mentes criativas de design, tanto de hardware quanto de software também, estiverem lá, o pessoal não está liderando, indo atrás de coisas novas, etc., quem é mais brilhante do que o dia a dia ali, e é mais inquieto mesmo, vai atrás de coisas diferentes, né? Então, a Apple deixar de ser essa meca para isso, e startups menores hoje têm menos a perder, etc., não tem tanta cobrança para ser lucrativa, é impossível comparar a Apple com uma startup de uma ideia empolgante, mas ainda assim a gente vê mais executivos de destaque deixando a Apple do que sendo contratados pela Apple. E isso já está acontecendo há um tempo e não é muito bom, mesmo porque se a gente for olhar para o que a gente sabe de rumores e o que a gente tem visto de produtos também nos últimos anos, está indo muito bem, o mais do mesmo, autossustentável, mas eu não sei se vai ser assim para sempre, especialmente porque essas pessoas que fizeram isso, nem elas ficarem por lá, sobra quem, né, para pagar a luz? Exatamente, até quando essa receita vai funcionar, né? Bom, os links para isso, para vocês saberem mais sobre esse pessoal também, o que a Apple perdeu, estão aqui na descrição do episódio. E um assunto esse, foi curioso que a gente gravou sobre ele no último ADT, e entre o ADT e a gravação aqui da fonte já mudou tudo. Estou falando sobre o Beeper Mini. Beeper me parece que era um aplicativo, um serviço que já existia, e esse Mini servia para que você que tem um telefone Android pudesse cadastrar o seu número e passar a usar o iMessage, não nativo porque não é da Apple, mas ainda assim suporte completo ao iMessage, passar a ser uma bolha azul, né, que os americanos se preocupam horrores com isso, porque eles não sabem aplicativos que não sejam iMessage. Então, no ADT a gente observou como não só o Beeper Mini, mas tem aparecido outras alternativas. Tinha o da Nothing, que foi para o ar e saiu no dia seguinte. O Texts.com também, que promete, né, oferecer uma integração com todo mundo. Esse Beeper Mini, e a gente concluiu, a Apple está vendo isso e está deixando para lá, porque não é um público muito grande, ela já vai dar suporte ao RCS mesmo, então isso é um problema aí com prazo de validade. Mas aparentemente a Apple falou, não é por aí. Achou um jeito lá de bloquear o acesso ao Beeper Mini, ao iMessage, e ainda falou, né, foi uma declaração, acho que pro 95Mac, né, comentando aí toda a situação. O que ela comentou? Então, a Apple confirmou que... Porque o que aconteceu? Teve isso do Beeper Mini, que é esse serviço que habilitava o iMessage no Android de um jeito oficial, entre aspas, que não é oficial, mas ele usava uma gambiarra diferente. E estava funcionando, aí
eu acho que se eu não me engano, nos últimos dias o pessoal já não estava mais conseguindo usar, parecia que estava erro, fora do ar. E aí tava todo mundo pensando, será que a Apple fez alguma coisa? Será que é um, sei lá, só o serviço mesmo que tá fora do ar, né? E aí a Apple se manifestou, mandou uma declaração lá pro 95Mac falando que sim, foi a gente que tirou do ar porque a gente acredita que isso prejudica a segurança dos usuários, todo aquele discurso, né, de privacidade e que usando de justificativa para ter tirado o beeper do ar e reforçando que eles vão continuar trabalhando para se o beeper uma hora voltar a funcionar, que eles vão atualizar e vão dar um jeito de derrubar esse serviço. É a briga de gato e rato, mas é bem curioso ver que a Apple se incomodou especificamente com esse Beeper Mini, porque como você bem falou, já existiam outros aplicativos para usar o iMessage no Android, só que eles funcionavam de um jeito diferente, porque como que eles funcionavam? Eu testei o Beeper original, eu tenho uma matéria acho que de 2 anos atrás, falando sobre minha experiência com ele no 95Mac, e ele basicamente, assim como outros apps similares, eles deixam você fazer login no seu ID Apple e eles têm, sei lá, uma fazenda lá de Macs Mini rodando e através desses Macs eles logam seu ID Apple neles e aí eles sincronizam o iMessage, né? Passam o iMessage desses Macs para você e aí você não precisa ter um iPhone para receber os iMessages. Então, eles meio que terceirizam a transmissão das mensagens. Isso, claro, tem problemas, né, de segurança, preocupações de segurança, porque não dá para garantir 100% o que vai acontecer com os seus dados, já que você está literalmente dando o seu ID Apple para um terceiro desconhecido. A Beeper mesmo sempre falava que, enfim, que eles tinham lá proteção, que era tudo seguro, tal qual o aplicativo por trás do iMessage da Nothing, que saiu do ar um dia depois, justamente porque assim que foi ao ar, o povo descobriu que era super fácil você capturar as mensagens que estavam sendo enviadas através desse sistema maluco. Aí o que a Beeper fez? Ela fez uma engenharia reversa que eles descobriram como que a Apple faz um número ser identificado como iMessage e eles conseguiram replicar esse sistema sem de fato ter que logar num Mac aleatório e terceirizar isso. Então eles realmente estavam usando a estrutura do iMessage oficial no aplicativo deles e cobrando uma assinatura por isso. E aí, claro, a Apple não gostou nada porque daí, né, mexeu com engenharia reversa, algo bem mais complexo do que comprar um monte de Mac Mini e deixá-la ligado. E isso incomodou bastante a Apple e pela fala deles, né, de não só terem falado, foi a gente que tirou do ar, mas a gente vai continuar tirando do ar, dá pra ver que o negócio é sério, né, que a Apple realmente não ficou feliz. E fica a curiosidade agora de saber se isso vai respingar em toda aquela briga, né, de Apple, União Europeia, que está exigindo que a Apple abra o aplicativo de mensagens para terceiros, porque daí é justamente isso, a gente tem um terceiro que descobriu um jeito de usar o iMessage no aplicativo dele e a Apple foi lá e falou, não vai usar não. Então pode ser que isso respingue aí na disputa da Apple, né, nessas brigas aí de Apple versus União Europeia e toda a questão do antitrust que a gente vem acompanhando. Isso aconteceu, acho que é importante o contexto também que tem essa mesma lei da Europa que pode obrigar ali o iMessage a fazer aquela interoperabilidade, etc. E a Apple falou, não, a gente é peixe pequeno, a gente não tem gente suficiente para configurar um grande serviço de mensagem, então a gente não precisa entrar nisso. E a indicação é que talvez a Europa tenha comprado essa desculpa esfarrapadíssima e isso pode ter deixado a Apple um pouco mais corajosa para tomar essa atitude de bloquear, porque agora não é mais um jogo perdido. Quer dizer, ela já anunciou a RCS, mas pode ser que o tempo vai passando, vai deixando pra lá, adia isso pra 2026, né? Aquela coisa que a gente já viu acontecer, aí bota pra cancelar junto com a Finewoven com o Matthew Panzarino às 8 da última sexta-feira. Pode acontecer. Então, quer dizer, esse não que é de high profile, mas eu tô brincando aqui. Mas ela ganhando esse mini braço de ferro na Europa com a parte de mensagens, pode deixar ela mais corajosa a tomar essas atitudes, porque a gente comentou também na DT foi o seguinte, né? Ela bloquear o Beeper Mini poderia dar ainda mais argumentos de que a Apple age de forma draconiana, anticompetitiva e etc. E isso vira a bola de neve que esbarra na App Store, que é a grande questão que ela vem se defendendo no mundo inteiro e não cede até ela ser totalmente obrigada a fazer isso. Então, qualquer briga
de antitrust que ela perca no mundo inteiro sobre qualquer assunto, vai ser ruim para ela lá na frente por conta disso, que aí já vai ser um furinho ali sei lá, na represa. Não sei que analogia usar aqui, mas mesmo assim ela falou, não, esse tipo de coisa a gente não vai deixar acontecer. Deixou claro ali que ela provavelmente vai atrás de mais serviços que queiram fazer a mesma coisa, e pelo que a gente tem visto aqui, como 3 no último mês, devem pintar mais serviços que tentem fazer essa mesma coisa. Então fica esse jogo de gato e rato aí para cada um achando um jeito criativo e interessante, a parte técnica de como é que funciona, essas gambiarras no fim das contas, mas são gambiarras bacanas. Mas a Apple aos pouquinhos vai fechando isso aí, parece, como ela fez com a galera do jailbreak, sei lá, especialmente no começo, né, que era muito fácil, entre aspas, não que eu conseguisse fazer isso, mas achar as vulnerabilidades aí para desenvolver o jailbreak. Sempre vai ter alguém tentando burlar isso, sempre vai ter a Apple tentando fechar essas brechas, mas é interessante ver que tem cada vez um interesse maior das pessoas em achar um jeito de trazer o iMessage para outras plataformas, o que reforça nessa discussão de se o iMessage deveria mesmo ser fechado, se a própria Apple deveria fazer algo para abrir o iMessage. Ela anunciou a adoção ao RCS, que é um passo para frente, mas não resolve toda a situação, ao mesmo tempo em que também volta no que a gente sempre fala, que isso é uma discussão 100% dos Estados Unidos, porque o resto do mundo não tá nem aí pro iMessage. A gente olhando de fora parece que é uma briga mundial para colocar a calculadora no iPad, sabe? Assim, é tão relevante quanto, né? Enfim, vai ter links para isso tudo na descrição do episódio. Agora eu quero falar sobre IA. Aconteceu uma notícia bem interessante, bem empolgante sobre IA, que passou quase batida nessa semana passada, porque teve muita notícia mais empolgante, mais chamativa sobre IA. Mas antes de falar sobre isso, quero agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio do A Fonte e segue oferecendo um jeito de você usar até 16 meses pagando por 12 para ter acesso a uma VPN que vai te deixar a sua conexão mais segura, estável, rápida e com mais privacidade. É o seguinte, se você depende de Wi-Fi públicos, então se você vai viajar nas férias, por exemplo, está viajando já, você certeza que já teve que usar nos últimos dias um Wi-Fi de um aeroporto, de um hotel, de um café, sei lá, o Felipe eu acho que pode dizer, né? Com certeza, a gente acaba dependendo muito de Wi-Fi público nessas viagens. Exato, e esses Wi-Fi geralmente são de graça porque os seus dados são o preço da conexão, fica de olho ali nos servidores que você acessa, nos streamings, aplicativos, por quanto tempo, etc. E os dados podem ser vendidos, cedidos, emprestados ou pior, né? Mas a parte bacana é o seguinte, com a ExpressVPN isso não acontece, você escolhe o servidor aí dos mais de 100, quase na verdade 100 países que eles oferecem, roteia a sua conexão por esse servidor e pronto, a sua conexão passa a ser criptografada. Nem quem está oferecendo a conexão, nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo com a conexão sem perder velocidade. Eles investem muito para você ter uma conexão segura, estável e privada também, claro. E uma parte bacana é a seguinte, né? Se você, talvez o Felipe tenha usado isso também, né? Tá viajando, ele falou sobre o aeroporto, área restrita, por exemplo, que você tem aqui no Brasil, aparentemente para você assistir. Com a ExpressVPN você se conecta ao serviço, assiste, não perde seu programa favorito. Isso pode ser aqui no Brasil se está viajando ou ao contrário. Tem uma coisa que você quer muito ver que só tem lá fora, liga a ExpressVPN, coloca no país que está disponível, aí acessa o streaming, Netflix, o YouTube da vida, HBO Max, eu falo que eu faço o tempo inteiro, e você assiste. Para ver como é fácil, inclusive, instalar no seu iPhone, no seu iPad, na sua Apple TV agora tem aplicativo da ExpressVPN na Apple TV direto para você poder instalar, na TV também, dependendo do modelo, o roteador da sua casa, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte. Você vai ter primeiro 1 mês, 30 dias para experimentar, ver como é útil, ver como é fácil colocar nos aparelhos todos, e aí para assinar o plano anual, você assina por 12 e recebe 15, são 3 meses a mais, então esses 3 meses, somando o mês de graça para experimentar, são 16 meses assinando, pagando por 12 em expressvpn.com/afonte. Dá uma espiadinha, tem link na descrição, eu uso, eu confio. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, nos últimos dias a gente teve muitas notícias sobre IA vindas lá do Google, teve notícia de IA da Microsoft, teve notícia de IA do Facebook e a Apple não necessariamente assim anunciou, né, com press release, etc., mas por meio do pessoal envolvido nesse projeto lançou lá no GitHub uma coisa chamada MLX. O ML é de Machine Learning e o X é de Explore, é a brincadeirinha. E
isso é basicamente um framework de machine learning que inclui um framework mesmo chamado MLX e um segundo framework, MLData, que é para um consumo rápido e bacana de dados. Uma coisa interessantíssima, ela fez isso com base, olhando já outros projetos de machine learning que existem por aí, usando o Python, que é a linguagem mais utilizada por toda a comunidade de IA, porque é uma linguagem mais fácil de aprender do que as outras, já está aí, já tem um desempenho bacana para fazer esse tipo de coisa. Então ela usou o Python e na parte do MLData, o que é interessante é que ela pode rodar tanto no MLX, mesmo que a Apple fez, quanto também em frameworks do Facebook, que é o PyTorch, e o Google tem o JAX também, que oferece essa mesma coisa, e a grande diferença do MLX é que é voltado para máquinas com Apple Silicon, que é uma coisa que não tinha nada com um foco desses. A Apple está fazendo o chip, óbvio, fez agora esse framework também, então tudo indica, mesmo que seja por WO, que ela vai vencer aí para fazer os frameworks que sejam rápidos, estáveis. E uma coisa bacana também é a seguinte, o MLX ele foi feito para rodar tanto na GPU, que é a parte mais usada para fazer o treinamento de machine learning, quanto na CPU. Isso sem ter que duplicar os dados, então fica muito mais rápido de fazer todo o processamento, o treinamento das redes neurais, etc. Então foi um lançamento que é um pouco mais complicado até de entender o que ele significa, porque não é uma funcionalidade nova do iOS, do macOS, mas sim bem estrutural, para quem desenvolve as IAs, usar isso para disponibilizar em aplicativos, em coisas para Mac, coisa para iPhone e assim. E é uma atenção diferente que a gente não vê a Apple costumar fazer muito, mas que me deixou muito empolgado. Até escrevi sobre isso lá no último fim de semana, lá do Mac Magazine. E aí, o que você achou? Foi um lançamento silencioso justamente porque isso é extremamente focado para desenvolvedor, é algo muito, muito, muito nichado, específico, mas é interessante ver a Apple dando esse destaque para machine learning, porque, de novo, é o assunto que está em alta, tá todo mundo cobrando a Apple sobre AI generativa, tudo aquilo que a gente já sabe, e a própria Apple já vem falando que ela vai lançar uma AI generativa em algum momento, e aí agora ela lança, né, esse framework novo para desenvolvedores trabalharem com machine learning, e, de novo, como você ressaltou, esse framework ele foi construído já para aproveitar todo o potencial da Apple Silicon, então tem toda uma otimização para quem trabalha com Macs, justamente porque outras frameworks que existem aí já, elas não foram pensadas especificamente para o Apple Silicon, essa da Apple é, e agora, né, fica duas possibilidades. Primeiro, coisas que desenvolvedores vão conseguir fazer com isso, e aí a gente em breve já deve ter alguma ideia de galera postando projetos em cima disso, para a gente até saber, né, entender melhor como é que, por exemplo, o desempenho dessa nova framework comparado a outras frameworks que já existem e que não foram otimizadas para o Apple Silicon, até coisas exclusivas que essa framework faz que outras não fazem. E este também pode ser o início de... Né, que a Apple, de novo, ela sempre fala que o iOS já tem machine learning, que o iOS já faz isso, aquilo, mas que esse pode ser o início de algo muito maior, porque tem vários rumores aí de que ano que vem é o ano da AI para Apple, com AI generativa, com Siri GPT e qualquer coisa do tipo. Então, essa framework talvez seja a base desse monte de coisa que a gente tem escutado nos rumores aí nos últimos meses. Uhum. Só uma correção, é MLX Data, não é ML Data. E a Apple fala que esse framework, por exemplo, ele foi feito para rodar... Ele carrega e processa 1000 imagens por segundo e ainda aplica um código Python por cima para fazer uma transformação e ter aí o resultado. Então é uma coisa que é feita para ser leve, rápida. E existem duas conversas sobre IA, né? Uma é isso, é a Apple fornecer ferramentas para o desenvolvimento, mal comparando assim, alguém fazer o próximo ChatGPT usando essas ferramentas e que elas rodem muito bem logo de saída em máquinas com Apple Silicon, seja iPads, seja iPhones, seja Macs. Isso é uma coisa. A segunda coisa é ela se envolver nesse mercado, no segmento aí de IA, e ela própria também fazer as próprias soluções dela.
Isso é um pouco mais complicado. Eu vi o pessoal comentando, acho que foi a Kara Swisher comentou na semana passada sobre como ela falando com as pessoas de IA, todo mundo falou o seguinte, o grande desafio, o gargalo que a Apple vai ter para fazer um GPT dela é poder de fogo de computação. No caso da Microsoft tem o Azure, né? O ChatGPT roda em cima da estrutura da Microsoft. A Microsoft passou a última década construindo uma estrutura gigantesca de poder de computação que agora está sendo usada para isso porque existia. No caso da Apple, não tem. Ela não tem esse poder todo em mãos para disponibilizar, seja um Siri GPT, uma coisa assim. Então o desafio vai ser não só desenvolver isso, mas também oferecer, né? Ter estrutura para começar a absorver os pedidos, etc. E hoje o ChatGPT está baleando, por exemplo, com a estrutura da Microsoft, que tem uma divisão inteira feita para isso. Não existe um equivalente de Azure da Apple, né? De um AWS da Apple. Ela está nem engateando, nem tem. Ela tem lá o xCloud Drive, que tem um negócio de nuvem, mas é um outro planeta. Não tem uma estrutura gigantesca para isso. Então o grande desafio dela sozinha no mundo da IA vai ser esse poder de fogo. Então, não é um atalho, mas uma alternativa que ela pode fazer é justamente isso. Disponibilizar as ferramentas para rodar isso bem no Mac, e aí cada desenvolvedor vai ter a sua própria estrutura, seja no Azure, seja na Amazon, seja com o Google também. Mas se a Apple fizer isso, pega mal, né? Se o desenvolvedor fizer isso, tanto faz, é uma ferramenta rodando bem no Apple Silicon. Você está usando o Azure, é problema do desenvolvedor, não vira uma história, não vira notícia, né? Então, eu achei muito bacana essa notícia, porque mostra que ela está buscando formas de permitir o desenvolvimento de coisas que sejam, sei lá, o termo em inglês seria o Mac First, sabe? Uma coisa pensada para rodar bem nas coisas da Apple e também vai estar disponível para o resto do mercado, quer dizer, se o desenvolvedor quiser, etc. Mas me deixou muito empolgado essa notícia, porque é raro a gente ver, especialmente ela se render a Python, tem suporte a C++ também, que é uma coisa que a gente vê que também é usada menos, mas ainda assim é usada no mundo da IA. Ela não vai obrigar o pessoal a usar Swift, inventar um pedaço novo de Swift, não. Vá onde o público está, porque esse é o menor jeito de você... É o melhor jeito de eliminar o atrito e já receber a comunidade falando a língua da comunidade e não obrigar todo mundo a vir aqui porque você quer que ela venha aqui. As pessoas podem não querer. E aí você fica sozinho no rolê, né? Se já tá todo mundo trabalhando num sistema específico, ela vai lá e introduz algo proprietário totalmente diferente, aí as chances disso se tornar um padrão, se tornar popular, acabam sendo bem menores, e é bem isso mesmo que você pontuou, de que talvez com essa framework ela consiga criar, contribuir para que desenvolvedores criem aplicativos que só existam no Mac, que só existam no iPhone e que chamem a atenção, né? Então, e é o que eu disse, a gente vai ver em breve se os resultados disso em aplicativos que executam tarefa X mais rápido do que usando outras frameworks ou executando tarefas que são impossíveis com outras frameworks até então. E é bem interessante ver eles trabalhando nisso, justamente porque a Apple raramente eles anunciam esse tipo de coisa, uma framework de código aberto assim e com base em outras coisas abertas. E principalmente fora de época de WWDC, sem um iOS novo, sem um macOS novo. Então é porque, para eles fazerem isso agora, é porque tem todo um... Eles estão se preparando para algo maior, né? Então acho que ano que vem a gente deve escutar bem mais sobre isso. Exato. Esperar até a WWDC para anunciar isso, você perdeu meio ano, basicamente, né? Se você lançar agora, você abre caminho para o pessoal se familiarizar com isso e anunciar coisas além lá na WWDC. E uma coisa que pode ser poderosa é o sistema, de alguma forma, dá um suporte nativo a coisas de IA que ela aprove, etc. Ela vai terceirizar o problema que ela criou para si mesma de não ter estrutura. Pode ser. Mas ainda assim, se ela abrir um pouco o sistema para alguns desenvolvedores confiáveis, etc., isso passar a fazer parte com uma integração nativa com o sistema mesmo, que seria o equivalente da parte de IA a você estabelecer um aplicativo padrão de calendário que não seja o calendário da Apple, mas sim de terceiro, sei lá, Fantastical, por exemplo. Então, tem umas aberturas aí que ela pode explorar, que podem ser bem interessantes, e uma solução para ela, para correr atrás do prejuízo dela própria não ter nem a estrutura ainda para disponibilizar uma coisa tão gigantesca quanto o que a Microsoft fez com o ChatGPT, né? Tudo de IA que é incrível que tem a Microsoft hoje não é nada dela. É tudo lá da OpenAI que ela está absorvendo como parte do investimento que ela fez. Aí sim, ela é dona de 49%, mas vocês entenderam, né? Ela terceirizou a solução do problema com o investimento, e a Apple pode fazer uma coisa assim,
só que não investindo em uma empresa, mas sim na estrutura para que todo mundo faça coisas para ela. Aí pode funcionar super bem. Vamos ver o que o futuro nos reserva, porém, é ansioso, né, para depois de ver uma ação da Apple, né, entre muitas promessas do Tim Cook nas ligações, a gente fica daí ansioso para ver o resultado disso. Sim, e uma última coisa, prometo. Isso não é direto da Apple, mas sim de uma espécie de... Não uma subsidiária, mas uma área independente dela que disponibilizou isso. Eles colocam lá a área do MLX, etc. É by Apple, mas não é Apple, é o MLX. Então tem uma separação que é importante aí, até talvez para atrair confiança dos desenvolvedores. Enfim, tem link na descrição, deem uma espiadinha. E claro, não só sobre isso, mas sobre tudo que a gente comentou, gigahertz.fm/feedback. Agora, seguindo em frente aqui com as notícias da semana, pintaram alguns rumores a respeito do futuro aí do iPhone. O primeiro rumor é sobre um Face ID sob a tela, a câmera do Face ID sob a tela que pode chegar só depois aí de 2026. E um outro rumor, isso já sobre o iPhone 16, é que ele pode ganhar um microfone melhorado para ajudar na transcrição e na captação com confiança ali da Siri a parte do ditado. Qual das duas te parece mais empolgantes ou prováveis? São coisas que às vezes são contraditórias. Essa do microfone me parece super provável, mas eu tenho uma coisa para comentar sobre ela. Agora, isso do Face ID por baixo da tela, parece que todo ano tem esse rumor, né? Desde o iPhone 10 com Notch, sempre tem, no ano que vem a Apple vai diminuir o Notch, no ano que vem vai ter não sei o que lá embaixo da tela. E por fim, né, mudou o formato, tá mais compacto, ela conseguiu fazer aquele Notch gigante virar Dynamic Island, mas ainda tem buraco na tela, e considerando as tecnologias atuais, eu acho que vai continuar tendo buraco na tela por bastante tempo. A Samsung, eu inclusive tenho lá com o Z Fold, a câmera da tela aberta dele, ela fica por baixo da tela. E quando você está usando, a tela sobrepõe o espaço da câmera. Só que quando você olha, você vê os pixels distorcidos naquela área. Então, não é um negócio perfeito. Tem marca fazendo, mas ainda não está muito legal. E eu não acho que a Apple ia meter uns pixels, né, distorcidos lá para colocar o Face ID embaixo da tela. E não sei se 2026 já estaremos num ponto em que vai dar para fazer uma tela super perfeita escondendo, né, esse buraco. Então, esse rumor todo ano tem isso. Com certeza a Apple quer fazer isso, né? Deve rolar testes, protótipos em que ela faz lá um iPhone que é todo tela, mas entre um experimento e isso se tornar realidade, eu acho que ainda está um pouquinho distante. Agora, esse rumor dos microfones é muito curioso porque faz sentido, né? Já que a gente está falando de em breve talvez ter uma Siri GPT e melhorias para Siri, faz sentido termos microfones melhores, mas me parece muito tipo de coisa que a Apple vai usar como argumento só para limitar essa Siri GPT ou qualquer coisa ao iPhone 16. Porque é a mesma coisa da Siri no iPhone 4S, né, que a Apple lançou na época, falava, a Siri requer o iPhone 4S porque o processador, a Siri sempre foi toda processada online, quase tudo da Siri online, dava depois, né, com o jailbreak descobriu que dava para colocar Siri em qualquer aparelho, mas a Apple falava que precisava do poder do 4S, toda aquela coisa. Essa história aí já de microfone especial, ela tá me cheirando muito a historinha para vender iPhone 16. Eu acho que... Eu tenho visto que a solução para você melhorar ditado, especialmente a parte da Siri, etc., ironicamente está justamente em IA. O Whisper da OpenAI faz milagres com qualquer tipo de microfone que não seja uma coisa assim, né? Tem que estar... assim... Se a Siri não entende o que a pessoa fala para iPhone, a culpa não é do microfone, me desculpe. Com certeza. Então, existem outras formas de melhorar a confiabilidade. E hoje, com o iPhone 15, na verdade, quando tinha o iPhone 14 ainda, já tinha uma solução para isso que funciona muito bem. E não é o microfone. Tirando essa parte, a parte do Face ID, você está certo, né? O rumor todo ano, desde que tem tela o iPhone, a câmera embaixo da tela, né? Que tem a câmera na frente. Eu não sei se agora com a Dynamic Island... Isso seria uma coisa que a Apple ia querer se distanciar, porque a Dynamic Island ela é muito característica do iPhone de frente, porque só tem ela de uma coisa distinta em relação a todo o resto do mercado, distintiva talvez, em relação a todo o resto do mercado. Ela poderia optar por manter uma Dynamic Island
que fosse ainda mais dinâmica, só quando fosse necessária, né? E sumir completamente ali quando você não está usando, se quer ver um vídeo, sei lá, é uma solução. Mas de tudo que a Apple lançou nos últimos anos, parece que a Dynamic Island foi uma rara unanimidade que aí sim entra, porque você vai mexer no jogo e tá ganhando, né? Tem tanta outra coisa que dá pra melhorar. Então, não sei, é o sonho distante aí. Isso me lembra quando tinha um analista que era o Gene Munster. O lance dele era falar: a Apple vai anunciar um aparelho de TV nos próximos 6 meses. Ele passou uns 8 anos falando isso. Nossa, eu lembro. E ele desistiu, né? Mas parece isso, esse rumor eterno aí do Face ID era o Touch ID embaixo da tela, aí morreu o Touch ID, aí apareceu o Face ID, agora é o Face ID embaixo da tela. Não que isso não possa acontecer, acho que o caminho inevitável é que vai ser esse, mas eu acho que existem questões aí que não trazem tanta pressa agora para isso, porque a solução que a Apple achou, como eu disse, é uma rara unanimidade, mas não sei, você que usa, eu não tenho, né? Eu tenho um iPhone 13 que ainda tem o recorte. Você se acostumou a ponto de fazer parte do iPhone a Dynamic Island ou uma coisa que você consegue ver que seria um benefício não ter que conviver com ela? Assim, pra mim é um nice to have. Tanto que quando eu mexo no iPhone com Note, às vezes eu esqueço que ele não tem a Dynamic Island, porque é bonitinho, mas não faz muita diferença na prática. Então, acho que se sumir... Porém, eu concordo que se tornou uma identidade dos iPhones atuais, né? Era o Note pelos últimos anos, agora virou a Dynamic Island. Então, acho que eles não iam se livrar disso. O que eu acho que vai acontecer no futuro é, conforme a Apple conseguir esconder aos poucos os buracos por baixo da tela, ela provavelmente vai conseguir deixar aquela área mais discreta quando você está, por exemplo, assistindo a um vídeo. Então, você vai reproduzir um vídeo, aí ele não precisa ficar com aquele buraquinho preto. Ele apaga ele ou deixa ele menor do que fica hoje. Isso acho que faz sentido. Mas usando o iOS no dia a dia, acho que a Apple criou ali um negócio, né? Tanto que tem API para você usar aquela área. Então, ela não ia provavelmente matar tudo aquilo, né? Esse monte de widgets, live activities que eles tanto incentivaram os desenvolvedores a fazer, porque daqui a um ano eles descobriram como colocar o Face ID embaixo da tela. Então, acho que se rolar, ela vai conseguir aproveitar, né, aquele espaço em momentos específicos. Sei lá, você dá um zoom numa foto para ocupar a tela cheia, aí o iPhone mostra fotos sem o buraco enorme ali. Mas acho que aquela área ali da Dynamic Island, ela vai ficar daquele jeito por um bom tempo. Galera que escuta, de novo, já sabem, né? gigahertz.fm/feedback, digam pra gente se vocês não vem a hora de se livrar do Dynamic Island, ou se não, se vocês sentem falta, se vocês acham que pode acontecer mesmo algo como esse Face ID e a câmera, enfim, embaixo da tela. Agora, pra gente finalizar o episódio de hoje, Mark Gurman, na sua newsletter semanal, falou, dentre outras coisas, sobre a linha de iPads e que a Apple, finalmente, isso estou eu dizendo, no ano que vem, deve dar uma limpada para ajudar a gente entender o que está acontecendo. Né? Eu já falei algumas vezes, tanto aqui quanto no ADT, eu desisti de entender a linha de iPads. Aparentemente a Apple também, por uns bons anos, mas do pouco que a gente conseguiu fazer sentido dela e pensar no que seria uma solução, isso também escrevi no Mac Magazine sobre isso, numa matéria falava sobre o problema do iPad Pro, na verdade, que ele estava bagunçando um pouco a linha. E a gente falou recentemente aqui, né, que a Apple poderia não copiar, mas ainda assim se valer do conceito da linha de Macs para fazer a linha de iPads, e parece, de acordo com Gurman, que é mais ou menos isso que vai acontecer, que a Apple deve investir mais em ter 2 tamanhos do iPad Pro e 2 tamanhos do iPad Air. O iPad nada seguiria existindo, com uma atualização também do iPad mini, mas você tem 3 linhas de produtos de iPad, tem o Nada, o Air e o Pro, com diferenciações mais óbvias entre eles, não aquele bololô de recursos e de material, e que é tudo meio parecido, e você ter um modelo maior e um modelo menor. O resumo do resumo é esse, tem uma outra diferença ali. Por exemplo, o modelo maior do iPad Air teria 12,9 polegadas, enquanto o iPad Pro teria 13 polegadas. Então, a diferença de 0,1 polegada não faz diferença, né? Mas está aí uma bem-vinda, de acordo com Gurman, nada confirmado, etc, etc, etc.
mas essa limpa aí na linha de iPads que já faz uns bons 4 ou 5 anos que tá precisando, né? A linha de iPad é uma bagunça mesmo. Acho que esse modelo, o iPad 9, que eles vendem até hoje, que é o nada antigo, porque tem o nada novo e o nada antigo, que é o que ainda tem botão. Esse já passou da hora de ser descontinuado. A grande questão é, a Apple vai simplificar a linha, beleza, mas pode mudar o que for. O problema do iPad hoje é mais software do que hardware. Claro que tem uma linha confusa, não é tão legal assim, porque realmente você vai na Apple Store, você vai na mesa do iPad, tem 500 modelos lá, aí você olha pro iPad Air, que é essencialmente a mesma coisa do iPad Pro menor, só que, né, o Pro ele tem algumas coisinhas, mas essencialmente eles fazem a mesma coisa, e então é muito esquisito definir a linha de iPad, escolher, né, para você escolher um iPad você tem que fazer um fluxograma lá para entender qual é qual, que função que você quer, porque ao mesmo tempo em que é tudo meio parecido, aí tem umas coisas que são confusas, tem, né, quando a gente vai para os modelos de entrada, o iPad nada, que é o USB-C, mas que precisa do Apple Pencil, que era Lightning, que agora tem um Apple Pencil USB-C, e aí justamente faz a Apple ficar criando 1000 acessórios para fazer as coisas se entenderem. Então tá na hora de simplificar isso, vai ser bem-vindo, mas o iPad vai continuar sendo o iPad enquanto ele rodar iPadOS. Esse é um excelente ponto. Eu imagino que seja um problema de gato e rato aqui, né? Ou de, sei lá, ouve a galinha, não sei. Um não está resolvido porque o outro não está resolvido. E você precisa começar a desatar esse nó de algum dos lados, porque aí desenrola todo o resto, né? Você não ter clareza em relação ao que cada produto faz dentro da linha dificulta a evolução do software que roda nisso, porque você também não tem clareza sobre que funções estão disponíveis em cada um. A hora que você resolve de um dos lados, você facilita para resolver do outro também. Que bom que parece que o hardware vai ajudar a desenrolar um pouco esse nó. Quem sabe isso destrave o potencial do iPad? Aí na próxima WWDC. Será que agora vai? Agora, será que vai? Então, gostei de ler essa matéria. Não é assim, o Gurman ele faz afirmações, a Apple vai fazer isso, a Apple vai fazer aquilo, etc. Ele tem as fontes dele, mas de acordo com ele aqui, o que a Apple deve fazer é muito do que todo o mercado já vinha dando como parte da solução. Né? Você ter essa... Como o Felipe bem falou, hoje todo iPad faz tudo, mas nenhum faz nada de verdade. Todos eles têm a caneta, todos eles têm o teclado, todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, com o mesmo propósito. Então você diferenciar um pouco mais pode ser aí o que até destrave, né? Para falar assim, tá, pro iPad Pro vai ter essa função, o iPad Air que vai ser mais barato, mais gente vai comprar, ele não precisa ter essas funções todas, vai ter essa aqui, e o iPad nada é para escola, é Chromebook, com o iPad mini. Então gostei da notícia, agora vamos ver entre a gravação do episódio de agora e dezembro do ano que vem, se a gente finalmente conseguiu poder parar de falar sobre isso. A gente fala, não foi nesse ano, mas quem sabe do ano que vem destrave o potencial do iPad. Alguma coisa ela vai ter que fazer ano que vem, porque esse ano não teve nenhum iPad novo, né? Bem atípico. Sim. Eu fico pensando, agora me parece mais provável, não que eu acho que vai acontecer, mas não é mais impossível, ela fazer um anúncio... Gente, iPads, evento de março só de iPads, atualiza todos eles, com essa apresentação, você conta a história uma vez só, que nem foi agora com o lance dos Macs, né? Esse evento no final do ano que foi... Presta atenção, meia hora, vamos explicar pra você como é que é a linha, compre ou não compre, mas agora vai ser assim. Esquece o que veio antes e vai ser assim. Eu gosto mais dessa ideia, apesar de eu saber que lançar faseado significa mais vendas, porque você não faz todo o produto disputar a mesma carteira das pessoas. Diluindo isso ao longo do ano, pode ser que o Felipe compre um iPad mini, um iPad Pro, um iPad Air, um iPad nada. E encerre o ano ali com uma categoria dentro do relatório fiscal da Apple. Aí vai depender também de quando a Apple lançar e se vai bater com uma viagem minha, né? Porque comprar no Brasil. Excelente ponto. Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/77 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado a vocês que recomendam, a vocês que avaliam, vocês que escutaram a fonte ao longo desse ano. Estamos aparecendo no top 5, como vocês podem ver. Eu estou bem feliz da gente fazer parte aí desse dia a dia de vocês. Obrigado aos patrocinadores ExpressVPN e Firmou Consultoria. E obrigado a você, Felipe, por em meio ao seu rolê mundial, europeu, ibérico, nos explicar o que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz a área de trabalho com a Bia Kunze toda quarta-feira e a área de transferência com Bruno Casemiro, Gustavo Faria e Guilherme Rampo toda sexta-feira. Apresento o Hipsters Fora de Controle para a Lura, que sai toda sexta também no feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.